Quando eu costumava ser mais novo, eu via a comunidade de anime em geral comentar muito sobre a tal regra dos 3 episódios. Aquela regra que dizia que uma obra precisa em no máximo 3 episódios nos fisgar. E ultimamente eu não vejo as pessoas falando tanto da tal regra dos 3 episódios. Provavelmente isso se deve porque as pessoas só pararam pra pensar que isso não faz sentido nenhum, já que cada obra é diferente. E toda obra é uma obra e o número de episódios varia. Enfim, isso aí é balela, basicamente. Mas a essência dela ainda se mantém, já que quando você vai consumir uma obra, é bom que você fique interessado nela desde o início. Os mangás atuais, por exemplo, eles buscam te fisgar logo no início, sempre tentando te mostrar coisas legais, chegando ao ponto que uns parecem até desesperados pra isso. Isso faz sentido, já que tu não quer ouvir que uma obra vai começar a ficar boa lá pro capítulo 200. E uma obra que faz isso muito bem, de te fisgar no início, é justamente Gachakuta. Eu lembro-me de quando conheci Gachakuta. Tá vindo uma fase muito complicada da minha vida. Realmente não tava sobrando muito tempo pra mim. E nessa mesma época, havia um amigo que tinha começado a acompanhar a obra. Esse meu amigo me recomendava Gachakuta constantemente, mas eu sempre desconversava, falando, não, tô muito ocupado, talvez semana que vem. Mas o cara era muito insistente. Até que chegou um ponto que eu falei, vou ler, sei lá, 10 capítulos, um shonen atual, eu vou ler 10 capítulos e falar pra ele que não me pegou, não. Até que eu li um capítulo, li dois e o mangá me fisgou. Pois é, eu fui ludibriado de certa forma por mim mesmo. Esse vídeo não é só sobre como o Gachakuta é muito bom, ou como ele é o próximo grande shonen, mas principalmente como o seu início é muito bom em te dar motivos pra continuar lendo, em te manter interessado. E eu acredito que a maioria das pessoas que forem ler Gachakuta vão ter essa impressão de serem fisgados logo no início. Mas caso tu esteja duvidando, que nem eu do passado, vamos lá que eu te mostro bem. O primeiro ponto muito interessante que eu gostaria de falar é sobre Kei Urana, a artista por trás dessa obra. Ela já foi assistente de Okubo trabalhando em Fire Force, e vimos bem o quão inspirada a arte de Gachakuta é nas obras do Okubo. E até mais importante que isso, como essa arte é impressionante, já que você deve considerar que esse é um mangá semanal. Só nesse início vemos coisas como paisagens hipnotizantes, cenas de ação dinâmica e expressões que realmente dão vidas a esses personagens. Desde a raiva ardente a sorrisos singelos, são bem captados pelo traço da mangaka. E pessoalmente eu sempre gostei bastante do estilão de Fire Force e de Soul Eater. E eu não sei explicar o porquê, mas ver Gachakuta se inspirando nisso aquece meu coração de alguma forma. Mas para que você entenda melhor onde eu quero chegar, vamos para uma breve sinopse dessa história. Primeiramente conhecemos Ludo, o nosso protagonista. Ele é obcecado por lixo, pois ele acredita que até essas coisas descartadas que não são mais importantes têm o seu valor. E por mais sem noção que isso pareça, ele é constantemente caçado por roubar lixo do lado do mais rico da cidade. Como filho de um assassino, ele é morador de uma periferia, onde todos são descendentes de criminosos que foram originalmente banidos para aquela região. Região essa que fica bem próxima de um tal abismo, mas a gente já fala mais sobre isso. Nesse início podemos ver uma boa relação de Rudo com Legton, que é de certa forma uma espécime de pai adotivo, e o mangá faz um excelente trabalho em nos apresentar ele e nos fazer se apegar relativamente rápido ao personagem. Até que ele morre. Eu sei, isso foi bem rápido. Mas isso pior, pois Ludo é acusado de ter assassinado Legton, sendo assim, executado da mesma maneira que seu pai foi, sendo jogado no abismo. Ludo então jura matar todos que o injustiçaram e aquele que matou Legton. Eu sei, parece bem clichê, mas se acostuma com isso que a obra usa bastante tropes populares em shonen. E falando em shonen, isso é um shonen. Obviamente Ludo não morre. Na verdade, sobrevive a uma grande queda e é introduzido a um novo mundo. Um mundo com criaturas monstruosas feitas de lixos, limpadores, criminosos e um sistema de poder legal pra caralho. Algo que eu acho interessante aqui é como o mangá nos apresenta cuidadosamente todo aquele cenário onde Ludo está incluso e simplesmente foda-se, o mangá joga o Ludo em outro lugar e tem que nos apresentar praticamente um cenário completamente novo. E não é exagero alegar que a construção de mundo desse mangá é absurda. Todo momento a gente tá sendo apresentado termos, conceitos e até lugares novos e incríveis. A narrativa do mangá tem tropos bem comuns de se ver em shonens, mas ainda assim ela consegue ser chamativa. Algo muito bom da narrativa de Gachakuta que consegue nos prender logo no início são alguns pequenos e sutis mistérios que são colocados estrategicamente aí no início. Coisas que estão lá só pra te botar uma pulga atrás da orelha e ficar se perguntando quando isso vai ser respondido ou só teorizando mesmo.
mesmo sobre, o que te mantém interessado de uma maneira bem efetiva. E bem, a partir daí, a história se desenrola com a Engine ensinando mais daquele mundo para Ludo. E falando no Engine, outra coisa que esse mangá faz muito bem são os character design, que são super criativos e esbanjam personalidade, fazendo quase que diretamente termos uma ligação com aquele personagem que acabou de ser introduzido, só pelo seu visual, sabe? Mas é claro, os personagens não são só bonitos, eles têm traços de personalidades interessantes também. Como por exemplo do Zanka, que é introduzido aqui logo no início, que logo na sua primeira interação com o Ludo parece ser frio e meio edgy até, mas logo a interação muda completamente e se torna bem mais divertida. O que eu quero ressaltar aqui é o quão incrível esse mangá é, ao nos apresentar coisas tão interessantes num período tão curto e ainda com a arte excelente. Só nesse início o mangá conseguiu me pegar com uma arte incrível, personagens interessantes, um mundo cativante em si, como a história se desenrola me agradou bastante. Então sim, o mangá me deu muitos motivos para continuar ele. Mas é claro, eu não falei do ponto que talvez seja até o mais importante, o sistema de poder. O sistema de poder é de fato uma das coisas mais legais desse mangá. No Abismo existem pessoas chamadas de Givers, que podem portar personarmas, que é o que torna esse sistema tão interessante. As personarmas são simples objetos que, se usados com cuidados e carinho por um bom tempo, podem hospedar um pensamento, tornando assim o objeto uma arma única, ou um personarma. Ou seja, guarda-chuva, arma, amuleto, arma, tesoura, arma. Esse mangá tem até um teclado arma. A personarma do protagonista tem a habilidade de transformar tudo que ele toca em uma personarma, e considerando que estamos num mundo que tem lixo aleatório pra tudo que é lado, ele tem literalmente opções infinitas, o que torna cada luta muito única. É claro, esse sistema ao longo do mangá, como praticamente tudo que eu tô falando aqui, evolui também, com maneiras de meio que aprimorar essas personarmas, até desenvolver novas habilidades com elas, enfim. Mas eu realmente só me podia falar do início, e realmente só falar como esse início é muito bom. Esse sistema de poder é simplesmente do caralho. E esse sistema de poder é tão legal porque, ele é simples, e 2, podemos ver objetos aleatórios sendo usados como arma, como, sei lá, um teclado propriamente dito. Sem falar do ponto que cada luta do protagonista é realmente única e é uma caixinha de surpresas. É simplesmente incrível poder ver esse sistema de poder único tomando vida através de obras de artes magníficas. As sequências de ação aqui são muito lindas. Eu ia falar a palavra limpa, mas elas são sujas de alguma forma, mas dê uma boa olhada, é como se fosse uma bagunça limpa. Ou melhor, como se fosse um lixo fluido. Realmente acho que eu não sou especialista em arte, mas arte é sobre sentimento, e eu acho que eu consegui transparecer bem o que eu senti lendo isso. E o mangá consegue nos apresentar tudo isso aqui que eu falei logo no início. Acaba que fica até difícil não querer ler Gachakuta, porque ele te deu todos os bons motivos que você tem pra ler um shonen, sabe? Desde um mundo interessante, poderes interessantes, até uma arte incrível. Então, é realmente um excelente início. Isso explica muito porque que todo mundo tava falando durante uma época que esse vai ser o shonen do futuro, esse aí vai ser um grande shonen no futuro. E provavelmente vai. Afinal de contas, Gachakuta já ganhará um anime ano que vem pelo estúdio Bones. Então, se você gostou de tudo que eu falei aqui e não tem a mania de ler mangá, fica despreocupado que em breve vai chegar essa pedrada aí. Mas antes de acabar o vídeo, eu queria deixar a seguinte reflexão. Será que Gachakuta é tão bom em desenvolver as coisas como ele é apresentando? Essa é realmente uma preocupação que eu tenho. Já que grande parte dos shonens eram muito bom apresentando, mas muito horríveis desenvolvendo. Porque pra mim é simplesmente o caso de um anime como Boku no Hero, que começa muito bem porque ele apresenta muitas coisas interessantes, mas quando você para pra ver um todo, Boku no Hero é literalmente isso. É literalmente apresentar coisas interessantes, até o ponto que tudo vai ficando tão vazio porque nada é desenvolvido, nem mesmo o protagonista parece passar por um desenvolvimento relevante. Mas, enfim, até então, eu acho que a obra tá seguindo muito bem. Até agora, as aprofundadas que ela deu me agradaram bastante. Se eu tivesse realmente uma crítica mais relevante pra dar, seria a relação das pseudo-criaturas, que são apresentadas como monstros absurdos, que podem ser perigosos e tem um design do caralho também. Por enquanto, eu sinto que esses monstrão da hora só servem pra ser randomizado, tipo os Hollow em Bleach, sabe? E de verdade, recomendo que leia Gachakuta. E realmente, se você se interessou, leia Gachakuta. Eu foquei só nos primeiros 20 capítulos, até menos que isso. E se você já gostava de Gachakuta e sei lá, chegou nesse vídeo de paraquedas, eu entendo, perdão. Eu entendo que tem muito vídeo no YouTube falando
sobre o início de Gachakuta e é só sobre isso que as pessoas falam, mas eu garanto que quando der eu vou fazer outro vídeo sobre Gachakuta, um pouco mais aprofundado, talvez aprofundando mais um personagem, talvez mais algum arco da obra, enfim, vai depender do que me dá interesse. Primeiramente, muito obrigado por ter visto até aqui, e segundamente, sim, eu passei um tempinho sem postar vídeo porque eu fiquei ocupado, acontece, talvez aconteça mais vezes, mas eu vou tentar voltar à frequência semanal.